assim. Hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Falamos já sobre a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmina. Agora vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Diz assim: o anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-as a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua verdade. Te entregamos nessa manhã as nossas vidas, te entregamos a nossa adoração, te apresentamos essa casa, que seja um lugar onde a palavra seja revelada e estudada nesse lugar, nada além disso. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar esse momento onde você se revela através dela, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos confrontar e nos confortar nessa hora. Assim eu quero orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, estamos na terceira igreja. Só para a gente recapitular, as cartas à igreja em Apocalipse, né, o livro da revelação, são cartas que o próprio Jesus ele escreveu através da vida de João. Eu até falei no domingo passado que a única hora que a gente vê o próprio Jesus falando algo é através dessas cartas. Os evangelhos, volto a falar, são escritos, experiências de homens que foram testemunhas oculares, menos Lucas, porque Lucas foi um médico pagão, que ele se converte em meio a uma historiedade. Ele vai, um governador, ele pede a Lucas para que fizesse pesquisas, chama Teófilo, e esse Teófilo, ele era um governador, talvez de uma das províncias ali de Roma, e ele chama Lucas e fala: Lucas, preciso que você faça um apanhado, vá visitar algumas pessoas para saber se essa história que contam de Jesus é verdade. E Lucas era um médico renomeado. Lucas larga tudo e vai fazer essas pesquisas. Teólogos que eu até acompanho dizem que o livro de Lucas é o livro mais verídico de todos, porque foi um homem que não andou, e ele teve, por exemplo, com a mãe de João Batista, e ele conversou com a mãe de João Batista. Ele falou: e aí, como foi? Então o livro de Lucas são relatos de pessoas que ele entrevistou. Ele andou com Paulo, ele conheceu os discípulos. Então é o único que não andou, não foi uma testemunha ocular de Jesus. E os outros, eles escreveram aquilo que eles viram, Mateus, João. Então todos eles foram isso. Mas a única hora que Jesus para escrever algo é as igrejas no livro da revelação em Apocalipse. Então são cartas que tem uma seriedade muito grande, porque são cartas que a gente precisa como igreja, a igreja eu e você, não é um lugar como esse, a gente precisa olhar e entender o que precisamos para sermos aprovados aos olhos de Deus. E a igreja de Pérgamo, ela é bem interessante, porque a igreja de Pérgamo, ela é a igreja, se fosse hoje aqui no Brasil, seria uma igreja em Brasília. Pérgamo era a capital da Ásia. Na verdade, os discípulos dos apóstolos, eles sempre usavam lugares estratégicos. Por quê? Para o evangelho ser
ramificado. Então eles pegaram lugares bem específicos para que o evangelho pudesse ser pregado, ser conhecido ali, o nome de Jesus Cristo. E não tinham só essas 7 igrejas, vou deixar bem claro aqui, tinham muito mais igrejas na época, mas essas igrejas foram igrejas referências que a gente precisa trazer para os nossos dias. O livro da Revelação foi escrito 95 anos depois da ida de Jesus ao céu, né? Jesus morre, vive e volta para o céu para que o Espírito Santo venha. Então o livro é escrito 95 anos depois. Essas cartas, elas são atemporais, elas trazem mensagens contemporâneas e proféticas. Por que contemporânea? Para o nosso dia. Eu leio ela e vejo aonde eu posso aplicar em minha vida. E por que profética? Para aquilo que vamos viver lá na frente. Jesus, ele é o Espírito da profecia. E então essas cartas, elas são mais ou menos isso. E a igreja de Pérgamo, o que significa Pérgamo? Pérgamo significa casamento. Para vocês terem uma ideia, que a cidade de Pérgamo, eles escreviam através dos papiros, né? Porque o Egito dava os papiros a Pérgamo. Só que teve uma briga entre Pérgamo e o Egito. Então o Egito parou de dar esses papiros a Pérgamo. E aí teve que fazer os pergaminhos. Então o pergaminho é por causa de Pérgamos, porque o pergaminho foi feito em Pérgamo. Eles começaram a matar animais, e através das peles dos animais eles faziam os pergaminhos. Então os papiros começaram a não ser mais usados em Pérgamos, por isso que é pergaminho. Beleza? Trazendo só algumas curiosidades. Ela era a sede do governo romano na província e o centro da adoração imperial. Foi a primeira cidade a erguer um templo ao César Augusto, assim como Zeus. Era uma cidade de muita idolatria. Por que era diferente de todas? Porque Pérgamo, cara, eles adoravam esse César, só que esse César ainda não havia morrido. Então era pior ainda, porque alguns outros lugares adoravam Deus, que os caras haviam morrido, mas o cara estava vivo e tinha um templo de adoração a ele. Por isso que na Bíblia você vai ver palavras. Pegue isso. Cada palavra que tem ali tem uma revelação por trás daquilo. Quando Jesus usa sobre a espada, ele fala aqui no capítulo 1, né, no início, que ele vem trazendo sobre a espada. Ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada. A espada simboliza a autoridade. Ele então estava dizendo assim: ó, quem tem autoridade aqui sou eu, não é um imperador romano. Porque imagine um contexto, uma igreja dentro de um lugar como esse. Porque quando a gente visualiza uma carta como essa, é bem difícil a gente entender, porque a gente está num país que a gente pode cultuar. Mas imagine naquela época, onde um lugar de uma igreja, onde tinham vários ídolos, helenismo, cristãos sendo mortos. A gente vai ver aqui que matou um dos pastores da igreja de Pérgamo, foi morto. Jesus fala sobre isso, a fiel testemunha dele. E você vê essa loucura, pessoas entrando e matando os cristãos dentro dos templos. Um templo a um imperador, e uma vez por ano, Hugo, esse imperador reunia todo mundo e mandava queimar incenso em adoração a ele. Então uma vez por ano, seja qualquer que seja a pessoa que morava ali naquele lugar, tinha que levantar um altar em adoração ao imperador César. Por isso que muitos cristãos eram mortos, porque muitos não negavam a sua fé. E um dos pastores que a Bíblia traz, que foi Antipas, que foi um pastor da igreja de Pérgamos, ele certamente não quis adorar o imperador César, e ele foi morto. Dizem a história, os livros, que fizeram um bezerro de ouro, colocaram ele dentro, botaram óleo e queimaram ele dentro desse bezerro de ouro. Um dos pastores da igreja de Pérgamo. Então, irmão, o negócio lá era sério. Por isso que quando ele começa a palavra, que ele começa a carta, ele vai trazendo, né, o que a igreja estava vivendo. E ele diz: você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Então o selo da aprovação, não renunciar à fé. Então ele está dizendo assim: mesmo com tudo que está acontecendo aí, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta adoração a César, vocês não negaram a sua fé.
É tipo nos dias de hoje, a gente trazendo para a gente, no nosso meio contemporâneo, são lugares que a gente está, que a gente não pode também renunciar. No trabalho, quando a gente tem que dizer talvez coisas que não é devido a gente, ou a gente se comportar em lugares que eu não posso falar a minha religião, ou quem eu sou, isso também é negar. Hoje a gente não tem um imperador para fazer, ainda não, mas talvez a gente chegue nesse tempo, talvez não, segundo a palavra a gente vai chegar nesse tempo, mas a gente tem os nossos momentos hoje, onde a gente também escolhe negar ou não o nome de Jesus Cristo. Todos os dias a gente tem momentos onde a gente escolhe negar ou não o nome dele. E a primeira aprovação que ela traz aqui é: vocês foram fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Então a igreja viu o pastor da igreja de lá sendo morto, mas mesmo assim eles não renunciaram à fé. Olha que lindo, cara. Só que aí a gente acha que só isso basta. Pô, então eu não renuncio minha fé, é massa. Só que aí o próprio Jesus, ele vem dizendo, no entanto, ele dá uma vírgula, no entanto. Tipo assim, só isso não basta. Só não negar o meu nome não basta, mesmo. E a gente acha só porque a gente professa, a gente é o cara, né? As pessoas só por professar, elas acham que está aprovada. Só que aquela igreja, ela não foi aprovada. Imagina uma igreja que pessoas morreram pelo nome dele, mas só aí não tinha um selo da aprovação, porque o próprio Jesus, ele vem dizendo aqui, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Ele pontua algumas coisas que ele tinha contra a igreja, que serve para os nossos dias, que eu quero entrar aqui. Aí ele diz assim: sei onde você vive, no 13. Vamos lá. Ele diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome. O que é que eu acredito? Aí eu vou falar da minha parte. Que se você for estudar as cartas, tem muita parte cultural, histórica. Por que o trono de Satanás? Eu não acredito que Jesus estava falando de um templo de César. Eu não acredito. Eu acredito que ele falava do trono de Satanás, porque um homem estava sendo adorado naquele lugar. E todo lugar onde um homem é adorado, vira um trono de Satanás. Como eu falei no começo, o papel de Satanás é que você retenha toda adoração. É que a adoração que seja para ele, você pegue para você. E aí vira o trono dele. Então eu acredito que nessa carta, o próprio Jesus, ele está falando isso. E aí é um trono de Satanás, porque existia um homem, um ser humano sendo adorado, sendo cultuado. E todo lugar onde tem homem cultuado é um trono de Satanás, seja lá qual for o lugar. E a gente sabe que tem muitos lugares religiosos onde existe o nome de Jesus, onde homens estão sendo adorados. Isso certamente é um trono de Satanás. Amém? E aí ele finaliza nessa, né? Meu nome não renunciou a sua fé, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No verso 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamos, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostravam tolerantes em relação a falsas
doutrinas. Então só ser fiel não basta. Tem muita gente que é fiel, eles eram fiel, mas eles estavam se embolando com falsas doutrinas dentro da própria igreja. Eles confessavam o nome de Jesus, eles morriam pelo nome de Jesus, mas tinha uma doutrina errada que eles falam. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas, eles chegam perto da terra prometida. Eles se acamparam na campina de Moabe, e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados, porque onde o povo de Deus chegava, irmão, naquela época os caras tinham medo, Pedro, porque assim, rapaz, vem uns caras que o Mar Vermelho abriu, vem uns caras que jogaram 10 pragas ali no Egito. Então existia um feito de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. Então eles, por mais que eles não tivessem uma cidade a ser habitada, o povo tinha medo. Então eles chegam num determinado local que os inimigos, eles começam a ficar com medo. E foi nessa hora. E aí Balaque, que era do meio lá do arraial inimigo, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que Balaão, ele tinha uma raiz de sacerdócio com o povo de Deus. Então esse Balaque, ele chama Balaão e fala: Balaão, eu preciso que você amaldiçoe esse povo. Eu não quero esse povo aqui entrando, vamos destruir esse povo. E aí Balaque, ele tenta, só que em vez de Balaão ele amaldiçoar, Balaão ele começa a abençoar. E ele tenta amaldiçoar, só que só vem bênção sobre o povo. E aí Balaque vem: mas o que é que está acontecendo? Ele falou: eu não tenho como amaldiçoar aquilo que foi abençoado. E por que essa carta fala sobre isso? Talvez porque maldições tivessem sido liberadas sobre a igreja, no contexto da igreja ali. E o que é que o próprio Jesus ele está querendo falar aqui? Que não tem como sermos amaldiçoados naquilo que eles abençoou, gente. Não tem. Não existe áreas de sua vida serem amaldiçoadas, porque você já é abençoado. Nós só precisamos de posicionamento. Não tem como ninguém amaldiçoar a nossa vida, não tem. Somos abençoados. Nós temos uma promessa, nós temos um destino, e não tem quem se levante, não existe religião que se levante para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, não tem. A prova disso é Balaão. Balaão tentou amaldiçoar um povo que foi levantado e não conseguiu, ele em vez de amaldiçoar, ele abençoava. E tudo aquilo que tentam fazer, por isso que eu não acredito muito em aquilo que, eu vi que sua vida tem uma, não sei o que lá, que fizeram isso, que fizeram um trabalho. Eu não acredito, porque nós já fomos abençoados, cara. Balaão não pode amaldiçoar a gente. Espíritos de Balaão, se você falar assim, não pode amaldiçoar aquilo. Por isso que ele está trazendo isso. Ele falou: não tem como vocês não serem abençoados. Só que aí Balaão desiste de suas maldições e procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. E o que é que ele faz? Ele faz com que o povo, os homens de Israel, se envolvam com mulheres que não eram da mesma nação. Eles começam a fazer com que os homens ali se envolvam com mulheres que não tinham a mesma fé deles, não comungavam com o mesmo Deus. E aí que começou as coisas. Aí que Israel começa a... Não é sobre as mulheres, mas cara, tem coisas que não tem como. Tem coisas que a gente, que não tem como mais, nós que somos cristãos, a gente fazer parte daquilo. Aquilo que não comunga da mesma fé que a minha, não é que a gente vai, excluir. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que precisamos ter um posicionamento diante daquilo, porque senão a gente começa a entrar, em coisas que talvez a gente não precise. Daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas coisas que as pessoas estão, rodas, lugares. Tem pessoas que eu acredito que conseguem estar em lugares, mas tem pessoas que eu não acredito, que não tem uma consciência, não tem um coração e não tem uma liberdade para aquilo. Uma vez Deus foi muito claro comigo. Deus falou assim, Araldo, para mim: Tiago, o que é lei para um, para outro é graça, e o que é graça para um, para outro é lei.
Vou dar um exemplo. Tem coisas lá atrás que eu não conseguia fazer. Não estou falando de pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, igreja? O povo que não entrou ali eu sempre falo, no grande banquete, foi pelo pecado, foi pelas distrações. O povo não entrou no grande banquete por causa das coisas lícitas. As coisas lícitas também nos tiram da presença de Deus. Então a gente tem que ser balanceado nisso. E o que é isso, Hugo? É muita coisa que lá atrás eu não fazia, porque eu não tinha ainda maturidade para estar ali, hoje eu faço. E aquilo não mexe em nada comigo. E muitas coisas que eu faço, por isso que a gente tem que ter cuidado com os de fora, ou com os novos na fé, porque tem muitas coisas que eu faço que eu não preciso, que lá atrás eu não fazia, e tem muitas coisas que tem pessoas que não fazem, por isso que a gente não pode, essas discussões de internet, porque aquele está fazendo aquilo, aquele está naquele lugar, talvez aquela pessoa tenha uma maturidade e Deus posicionou ela para estar ali, e quem sou eu? Talvez você esteja no tempo da lei que você não vai conseguir. Eu conheço amigos que eu tenho vivido algumas situações, eu tenho acompanhado algumas pessoas que foram feridas pelo sistema religioso e tem muito me procurado para uma ajuda, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas ali. Eu conheço alguns que deixaram o sistema religioso, estão num processo de cura, não ainda fazem parte de uma congregação igual a gente, mas estão com Deus, firmes. Já outras que deixaram esse sistema, não suportaram e fizeram da liberdade libertinagem. Aproveitaram, sabe, Hugo? Que rompeu o véu, entre aspas, e aí está na libertinagem de novo, meu irmão. Não estava pronto, irmão. Às vezes tem que ser aprisionado pelo sistema religioso, irmão, também. Só que o Espírito de Deus, ele é liberdade. Então vai chegar uma hora que você vai estar tão liberto, que você vai ser livre para andar em qualquer lugar. Não estou dizendo que a gente vai ter acessar coisas que a gente não precisa, porque tem coisas que não precisa nem falar, são princípios. Mas tem coisas que nós vamos ter acesso a lugares, pessoas, a movimentos, que a gente vai estar ali como uma luz, o sal do mundo. Então ele está falando sobre isso. Então Balaão, ele começou como foi que ele começou a destruir ali? Ele falou, cara, amaldiçoar não dá, então agora eu vou para uma segunda etapa. Eu vou fazer com que esses homens se envolvam com as mulheres moabitas e as midianitas, que eles se envolvendo, vai ser como se fosse uma troca, eles vão se misturar, e eles vão perder a confiança no Deus deles. Então, essa foi uma das armas de Balaão, que convidou a participarem de uma festa idólatra. Nessa festa muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, e Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. Eu vou ler só para vocês, para fundamentar. Números 25, do 1 ao 3 diz assim: enquanto Israel estava em sítio, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então esse cuidado que nós temos que ter, de não nos misturarmos com esse tipo de situações. Hoje em dia está muito normal muitas coisas, sabe? Até a própria internet. A própria internet normalizou muita coisa que não é normal. Por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente ouve e de quem a gente ouve. Não é porque uma pessoa se diz da mesma fé que a sua, que essa pessoa está aprovada. Não é. Temos que ter cuidado com esse sincretismo que tem feito. A internet é campeã nisso. Você começa a ouvir coisas e achar que aquilo é normal, e aí você vai normalizando coisas. Por isso que a gente precisa da palavra.
Quando ele fala sobre a palavra, a palavra fiada que sai da boca, a palavra simboliza o que? Bíblia. A espada simboliza a palavra. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Uma pessoa que ela é fundamentada na Bíblia, que ela tem o seu devocional, que ela conhece, que ela estuda, muito difícil uma pessoa dessa vai ser sucumbida. Muito difícil uma pessoa dessa se misturar. Claro que a gente tem os nossos processos. Eu tenho os meus. Mas são processos que a gente vai, mas é não aceitar aquilo, sabe? É mesmo a gente errando, mesmo a gente caindo e falhando, a gente não aceitar ir para esse lugar. E ele vem no versículo 15 e diz: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Interessante que os ensinos dos nicolaítas, sabe o que era, Hugo? Separação do clero com os leigos. Tipo assim, sabe? Uma igreja de um lado, outra igreja do outro. Os ricos ali, os pobres aqui. A panelinha aqui, a outra aqui. Era esses os ensinos dos nicolaítas. Então ele traz uma exortação nisso. Onde uma igreja que era separada, sabe? Por cargos, funções, talvez, não sei. E aí Jesus ele vai falando, ele diz: portanto, no verso 16, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a minha espada da boca. Verso 17, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que os recebe. Maná simboliza provisão diária. Quando nós somos fiéis, leais aos princípios, a tudo aquilo que Deus nos diz, de acordo com a palavra dele, nós temos provisão diária, sabe? Mesmo pelas lutas que a gente passa, independente das guerras que você passe, das guerras que você esteja, do nível de frustração que você vive hoje, existe um maná diário que ele quer nos entregar todo dia. Ele fala aqui das pedras brancas. Eu te darei sabe o que eram as pedras brancas naquela época? Cada filho que nascia, o pai escrevia o nome do filho na pedra e entregava um filho para guardar, porque aquela pedra representava que aquele menino que nasceu, ou menina, era filho dele. E é o que Deus quer fazer com a gente, dar uma pedra branca com o nosso nome, para a gente entender que nós somos filhos dele. Quando você entende que você é filho, existe um complexo, talvez na igreja, talvez por muitas coisas que se comprometeram ao longo do sistema religioso. Existe um processo que as pessoas não se reconhecem como filhos de Deus. Na conversa eu já sei que uma pessoa ela não se reconhece. Por isso que a Bíblia ela sempre traz sobre o espírito da adoção, de a gente reconhecer Deus como Pai. Porque quando você reconhecer Deus como Pai, cara, vai ficar tudo mais fácil. É o seu Pai. Você tem acesso a tudo. Você não precisa barganhar com Ele. Você não vai precisar estar aqui todo domingo ou estar aqui toda quinta, não sei. Você não vai precisar fazer coisas, porque Ele é o seu Pai e Ele já te abençoou, Ele já te deu tudo o que você precisa. Existe essa luta hoje no nosso meio, de muitas barganhas, de muitas coisas, que a gente precisa fazer algo para receber algo. Mas quando a gente reconhece, quando nós somos fiéis e leais, e a gente recebe essa pedra branca que ele fala, com o nosso nome, sabe, Tiago, você é meu filho, eu sou filho, cara. Filiação, adoção, sabe? Ele te chama pelo teu nome, irmã, irmão. E só precisamos disso, dessa revelação. Essa carta à igreja de Pérgamo talvez seja uma carta para a gente estudar, reestudar, sabe? Para a gente entender que só confessar o nome não é um símbolo da aprovação. Só se permanecer fiel ao meu nome, porque eu sou cristão. Hoje tem uma mania de as pessoas falam, sou evangélico. Aí o cara dá um emprego achando que... Aí a pessoa vai lá e faz um bocado de besteira.
mas sermos fiéis, sabe? A palavra. E ser fiel não é errar, irmão. Não é. Ser fiel não é ter um nível de santidade que te pediram que talvez você nunca consiga. A gente está numa guerra nesse mundo, cara. É uma guerra diária, uma batalha espiritual diária. Só que precisamos ser leais, não só um nome, mas não darmos lugar a ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas. Sabe o que é os nicolaítas? Quando eu me acho numa posição, Hugo, e aqueles ali já não prestam mais, sabe? Eu estou no clero e o mundo está no inferno. A gente precisa entender que a igreja, eu e você, não esse lugar, a igreja, nós vamos passar pelo processo até da volta dele. E esse é o processo que nós estamos aqui, tentar ao máximo, sabe? Uma vez eu vi de Rodolfo, um negócio bem legal, Rodolfo Abrantes, ele falando: quanto mais próximos da presença dele, mais longe do pecado nós vamos estar. Todo pecado precisamos correr, mas vamos algumas vezes cair, mas vamos nos levantar, porque a mão dele está estendida para que a gente se levante e agarre na mão dele. Deixa eu te falar outra coisa, não é Deus que te levanta, segundo o salmista, você que se levanta e agarra na mão dele. Nós caímos, mas nós mesmos que levantamos. E precisamos entender que dentro desse contexto que nós vivemos tem princípio, cara. Nós não podemos quebrar princípios. E essa igreja de Pérgamo, mesmo sendo uma igreja que foi fiel, pessoas morreram pelo nome de Jesus, mas eles se comprometeram em algumas situações que são cotidianas nossas também. Às vezes a gente está em algum lugar, em uma conversa, daqui a pouco a gente está inserido naquela conversa, e quando a gente olha, a gente já está conversando e falando, a gente fala: cara, isso aqui não é meu lugar não, meu irmão. A gente precisa influenciar uma cidade. Cara, talvez, ele me falou da responsabilidade, né? Homens de Deus, eu tenho ouvido muitos homens de Deus que têm falado sobre Brasília, sabe? A gente tem uma responsabilidade tão grande sobre esse lugar, irmão. Às vezes eu me pergunto, por que Deus me colocou em Brasília, sabe? Hoje faz até aniversário Brasília, né? É uma responsabilidade, nós estamos no centro de tudo. Tudo começa aqui, irmão. Tudo começa aqui. E qual é a nossa responsabilidade como igreja, sabe? Como pessoas. Quais são os processos que nós vamos passar, que precisamos passar? Quais são as brechas que precisamos fechar em nossas vidas? Cada um de nós sabe, não adianta, eu tenho falado aqui, não adianta a gente ficar falando o que a pessoa deve fazer ou não fazer. Eu estava conversando com o Ivo esses dias, uma das pessoas que eu mais discipulei é a pessoa que está mais lá do que para cá. E a pessoa que eu menos falei é a pessoa que está mais firme hoje, virou um pastor. E aí, será que é não falar? Ou será que é nas ações, sabe, cara? Ou será que é saber que nós, cada um de nós, sabe aonde é a brecha, que é a porta que precisa fechar, cara? Você sabe qual é a porta. Você sabe o que é que você precisa, então você sabe qual é a doutrina de Balaão, que você não precisa ouvir mais. Então precisamos de posicionamento, porque a partir desse posicionamento coisas acontecem em nossa vida, isso é real. Eu não acredito muito em testemunho, porque eu era assim, agora eu sou assim. Eu acredito em ações, porque agora eu ajo dessa forma, eu me posiciono dessa forma. E quando você se posiciona, todo o ambiente muda, toda a atmosfera muda. Agora não é mais você levado pela atmosfera, agora é você que cria a atmosfera no lugar. Cara, aonde eu estou, eu mudo a atmosfera do lugar. Aonde eu estou, nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, igreja.
Você tem um poder, irmão. Você tem algo que muitos queriam ter. Tinha um grande líder religioso, não lembro quem é, que ele falava assim: se os cristãos soubessem o poder que ele tem nas mãos dele. Você tem um poder de mudar e transformar a sua história. Você tem um poder de transformar a sua vida e a vida de outros. Porque eu não acredito só numa transformação pessoal. Eu acredito que nós somos transformados para transformar ambientes e pessoas. E esse é o Evangelho. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja que muda ambientes, uma igreja que transforma. Por isso que eu acho que isso aqui é muito legal, cara. O que a gente viveu, foi muito legal o começo, mas eu acredito em algo aí fora muito maior que isso. Projetos, cada um na sua localidade, no seu trabalho, no que faz, cada um agindo. Eu acredito nisso. E vamos nos encontrar algo para falar os feitos do que Deus tem feito aí fora. E precisamos ler cartas como essa, cara, e tentar entender o máximo. Que não é sobre o fazer, é sobre o ser. Não é o que eu faço, não é o que eu dou, não é sobre isso, é sobre o que eu sou, é sobre o que eu preciso ser, o que Deus me chamou para fazer. É essa a igreja. A gente vai passar pelas cartas, eu acho que vai faltar só mais 3. Você vai ver que as igrejas, num resumo, eram lugares, amado, que eram muito idólatras, eles batalhavam muito. Mas mesmo sobre isso, tinham reprovações para mostrar a gente que a gente não pode fazer mais. A gente passou pela igreja de Éfeso, a igreja que mais fazia, a igreja mais espiritual, mas uma igreja que perdeu o amor, irmão. Do que adianta? 1000 seguidores, cultos maravilhosos, cultos com 2, 3 mil pessoas, se não tem amor? Reprovação. Não adianta. Vamos queimar palha, sabe, Hugo? Vai queimar só palha. E aí vai chegar, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Os salvos vão ser julgados pelas obras. Então quando você chega lá, ele vai falar assim: vem cá, bota a sua vida aqui, 90% palha, queima, 10% ouro e prata. Por isso que essas cartas vão trazer aquilo que a gente precisa. Amém, amados? Que possamos ser tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. Estamos num processo de construção em nossas vidas. Não é esse lugar que está construindo. Esqueça isso aqui, ó. É nós que estamos sendo construídos, sabe? Nós estamos tendo a oportunidade de fazer tudo novo e de novo. Tudo de novo e novo. Você está tendo a oportunidade de uma construção do que a palavra diz. E que a igreja de Pérgamo seja uma voz para aquilo que a gente não precise fazer, sabe? Sabe por quê? Porque quando começa a tomar um corpo, os nicolaítas entram, sabe? Os ensinos falsos entram. Não, mas não é assim não. Por que não faz dessa forma? Só que por isso que a gente precisa ter a palavra enraizada. Para quando falar assim: ó, irmão, aqui não, irmão, aqui é a palavra, velho. Pô, aqui é a palavra, irmão. Me mostre na palavra. Traga uma revelação sobre isso. Me mostra. Se não tem palavra, irmão, é palha. Vai ser queimado lá no dia do julgamento da gente. Amém? Feche seus olhos.